Queridos, eu tenho uma palavra para trazer para o seu coração. Fala comigo assim, ainda bem que. Fala mais forte, fala ainda bem que. Oh, aleluias. Querido, tem coisas que acontecem na vida, a gente fica sem entender o porquê que acontece. O mais interessante é que a maneira que Deus trabalha é muito diferente da expectativa do homem. O homem, na sua essência, até mesmo na sua mentalidade, é muito acomodado. Nós queremos ter o controle de tudo, nós queremos fazer tudo do nosso jeito, e nem sempre o nosso jeito é o que dá certo. Mas o que mais impacta a nossa vida é que temos um Deus que cuida de tudo e todos os detalhes. Alguns fatos ocorrem, a gente fica indignado, a gente fica muito bravo. Só que todo fato que ocorre na nossa vida tem um porquê de ocorrer. Esses dias eu estava ensinando sobre isso, mas hoje eu quero te ensinar um pouco a maneira diversas que Deus começa a trabalhar em nós. Salmos 119, versículo 7:1. Verso 7:1. Olha que texto incrível. Salmos 119, número 7:1. Presta bem atenção nesse texto. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Olha a expressão do salmista. Foi bom para mim ser castigado. Ele está falando o seguinte assim: Deus me corrigiu, Deus me castigou, Deus me colocou numa situação muito de dor. Foi bom para mim. Foi bom para mim porque eu comecei a compreender que eu precisava aprender mais do Senhor. Foi a mesma coisa que aconteceu com Jó. Na semana passada, Jó foi o assunto. Jó também não olhou para a situação como perda. Jó olhou que era para a glória do próprio Deus. Por isso que Jó falou assim: tudo é de Deus e tudo volta para Deus. Jó ainda entendeu assim: ainda bem que houve a intervenção de Deus. Ainda bem que aconteceu uma situação trágica, que houve a mão de Deus. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Paulo falou uma coisa. Paulo fala uma coisa interessante. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, que são chamados segundo o seu propósito. Tudo, ele falou assim, todas. Ele pega e generaliza a nossa vida no todo. Ele falou assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aí, diga amém. Até as coisas ruins que acontecem na nossa vida coopera. Até as adversidades mais tristes, você fala assim, misericórdia, não, Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus me rejeitou. Fala para o seu irmão assim, coopera para o teu bem. Existem alguns homens que aprenderam isso, e é isso que eu quero decorrer com você. Todo mundo gosta de dizer assim, ainda bem que deu certo, ainda bem que não aconteceu. Mas poucas pessoas têm a maturidade de compreender, ainda bem que não deu certo. Porque o sentimento de quando não dá certo o que nós queremos é de rejeição, é de abandono, é de deixa. Mas você não consegue compreender quanto Deus tem sido zeloso com você. E o trabalho de Deus com cada um de nós é de uma maneira única, específica e direta. Deus não generaliza o trabalhar dele com você. E a forma que Deus trabalha comigo, trabalha com você, é totalmente diferente. Mas em tudo existe a mão de Deus. Em tudo, em tudo. Às vezes você pode não entender, mas em tudo existe a mão de Deus. Porque a verdade é, nem tudo que você perdeu era perda, nem tudo que acabou era derrota. Mas o primeiro sentimento é o sentimento da derrota. O primeiro laudo que chega para você é, acabou. Mas a última palavra vem de, não acabou. Aquela situação aconteceu para ativar a tua fé, e para você ver o milagre que Deus vai fazer na tua vida.
É o milagre que Deus vai fazer na tua vida. A última palavra nunca será dos homens, será de Deus. Ainda bem que aconteceu o laudo. Senão você não teria experiência com Deus, senão você não teria o cuidado de Deus, senão você não veria a mão de Deus. Você acharia que era a sua mão, seria o seu trabalho e seria você. Querido, esse tempo Deus está quebrando o orgulho, Deus está quebrando a insuficiência e está levando você para o lugar da dependência. Aleluias. Por isso que ainda bem que, fala comigo, ainda bem que, mas não é só falar ainda bem que, tem coisas que Deus tirou para te salvar. Tem coisas que vão acontecer que você vai falar assim, meu Deus, está me doendo. Mas Deus não enxerga agora, Deus enxerga futuro. Fala comigo assim, Deus não enxerga o que você enxerga agora. Deus enxerga o... É interessante que a gente se apega muito, né? As coisas, as pessoas, os momentos, ao trabalho, às finanças. E quando vem a mão de Deus e faz aquele movimento, a gente fica o quê? Decepcionado. A gente fica frustrado. Eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. Mas você não entende que tem coisas que Deus remove, ou tem coisas que Deus permanece ficar, para você entender que Ele está cuidando de tudo. Querido, nesse momento não é momento de você tomar decisão, é momento de você depender de Deus. Quem acredita comigo, amém? E eu quero te ensinar uma coisa. Ainda bem que não deu certo. Fala comigo assim, ainda bem que não deu certo. Provérbios capítulo 16 e versículo 9. O coração do homem faz planos, mas o Senhor é quem dirige tudo. Quantas coisas que você queria, ou que você percebe que queria que desse certo, se tivesse acontecido, de repente teria destruído a tua vida e você não percebeu. Tem coisas que acontecem na nossa vida, depois parece um flash. Você fica marcado, você fica decepcionado, você fica aflito, você fica depressivo, você fica mal. Aí você fala assim, meu Deus, por que o Senhor permitiu? Sabe por que Deus permitiu? Para salvar você, para livrar você, para cuidar de você. Hoje eu quero tirar um sentimento do teu coração. Aonde está teu coração de perda, de decepção, de frustração? Você vai levantar sua mão e falar assim, obrigado Senhor, porque por causa dessa situação o Senhor me salvou. Aleluia! Glória a Deus, o Senhor me salvou dos relacionamentos, da sociedade, das decisões impulsivas. Aquela decisão que você deveria ter tomado e você falou, eu não consegui, aquilo não deu certo. Era Deus livrando você. Aquela decisão que José poderia ter falado assim, agora eu vou matar meus irmãos. Aquela decisão que ele poderia ser, agora eu vou deitar com essa mulher, porque ninguém vai saber. Ainda bem que ela apareceu na vida de José, porque ali provou que José era dependente de Deus, que José confiava em Deus, que a aliança de José era com Deus. Querido, tem coisas que vai acontecer na tua vida, que vai provar a tua aliança, a tua fidelidade e o teu compromisso com Deus. Porque isso não está associado só ao que você fala, está associado à sua dependência, como você age. Tem uma frase que fala muito assim, tem coisas que acontecem na tua vida, né? Que alguns movimentos, mais ou menos assim a frase, que a pessoa acha que falou e você não estava lá na frente, você não ouviu. Mas Deus ouviu. E aí você fala assim, mas eu gostava tanto. O problema não é com o que você gosta, o problema é o que é bom para você. Por isso que ele falou assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu. Fala que ele fala assim, Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Guarda isso que eu quero dizer para você. Deus não te frustrou, Deus te protegeu, Deus te livrou. Nem todo não é rejeição, tem o não de Deus que é livramento, que é cuidar de Deus. A gente insiste naquilo que nós sentimos, nós insistimos, nós não gostamos do não. O grande erro nosso é que o não nos incomoda. O não, acho que pelo sentimento que nós construímos, a expectativa que nós construímos, o não, parece que Deus me abandonou. Irmãos, muita pessoa recebe o não, fica rebelde, não aceita o não, não aceita. Só que aprenda uma coisa no seu coração, o não é cuidado de Deus para a nossa vida. Deus só corrige a quem Ele ama.
Deus poderia ter livrado José naquele momento, porque Deus sabia que José era fiel, sim ou não? Sabia, ele era onisciente, ele sabia da fidelidade de José. Mas a diferença foi que aquele momento José deveria passar para aprender a lidar com o não de Deus. Querido, tem coisas que você vai passar, que o seu líder, que a vida, a circunstância vai dizer não para você aprender a aceitar o não de Deus para a tua vida. Filhos mimados viram rebeldes, filho obediente aceita o não de Deus. Não adianta falar assim, eu aceito, não, a gente não aceita. A gente não aceita, porque ainda assim nós queremos tudo nosso, da nossa, e a gente se revolta contra Deus. Você já viu que quando alguma coisa não sai como a gente quer, a gente revolta contra Deus? Muitos anos de caminhada, eu já vi isso acontecer comigo, discípulos. Você falar não para ele, pronto, né? Pronto, não pode falar não. Não pode contrariar. Contrariou, pronto. Sai da igreja, fala mal da gente e aquela coisa toda. Só que, irmãos, aprenda uma coisa. Deus não olha o agora. Deus olha a consequência do futuro. E muitas coisas também eu me calei ao longo da minha jornada. Deus mostrava para mim, vai dar ruim. E eu não falava, eu perdia. Eu sabia que ia dar errado. Quantas vezes, quantas? Porque a gente não consegue aprender a aceitar. Só que você tem que entender, é igual uma casa. O copo quebra, a gente xinga. Mas você já passou, ainda bem que o copo quebrou, porque você tem uma casa para morar. Ah, mas o carro estragou. Ainda bem que estragou. Você tem um carro para andar. O problema é que a gente reclama do que o que acontece conosco, ao invés de agradecer por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Cuidado com o que sai da tua mão. Às vezes o carro quebrou porque é o livramento de um acidente. Às vezes o copo quebrou para você valorizar as coisas que você tem. Deus é Deus dos detalhes. Nada acontece sem a permissão de Deus. Quem crê, diga amém. Aleluias. Ainda bem que doeu. Ninguém gosta da dor, mas a dor revela algo dentro de nós. A dor, ela trata e alinha o nosso coração. José poderia ter sentido a pior pessoa do mundo. Ainda bem que doeu. Porque no momento da dor, José aprendeu a valorizar a casa dele. Ele aprendeu a valorizar a família dele. Ele aprendeu a perdoar. Olha que texto interessante. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Olha que texto poderoso. Guarde isso no seu coração. A dor posicionou José no propósito. Ele poderia ter sido rejeitado, vendido, esquecido. Mas o posicionamento de José posicionou ele diante da dor. Guarde esse versículo no seu coração. Printa isso na sua vida. Olha o que José diz. Vós, na verdade, intestaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Olha que coisa magnífica. Deus tornou o mal dos homens por bem de José. Querido, essa é a maior profecia sobre a tua vida. Todo mal que aplicar contra você, que se levantar contra a tua vida, Deus vai transformar em bem. Irmãos, os homens não podem levantar contra o homem de Deus. Não pode levantar contra a mulher de Deus. Deus é por você, Deus cuida de você, Deus zela por você. Então glorifica a Deus, porque Deus está na tua vida. Ainda bem que doeu, porque Ele tirou você, livrou você. Ainda bem que doeu. Pastor, aquele relacionamento eu amava tanto. Glória a Deus que Deus tirou, para você formar a família certa, para você dar certo com a pessoa certa. Ainda bem que doeu. E aí ele fala, para fazer com que verdes agora, que se conserve muita gente em vida. Eu estou perdoando tudo que vocês fizeram contra mim. Tudo. Porque graças a essa graça que eu recebi, eu posso manter vocês em vida. Querido, guarda uma coisa no seu coração. A dor que você quer evitar foi a ferramenta que Deus usou para te fazer prosperar. Às vezes a dor que você tenta evitar, a dor que você tenta fugir, é a ferramenta que Deus vai colocar para posicionar você de volta. É a ferramenta que Deus vai usar para que você possa levantar você. Até a dor é uma ferramenta de Deus. A perda é uma ferramenta de Deus. Nada é à toa, tudo é para a glória de Deus. Fala comigo assim, tudo
é para a glória de Deus. A dor não te matou, ela vai moldar o teu caráter, ela vai moldar o teu coração, e ela vai te fazer dependente de Deus. Sabe quem que a dor mata? Sabe quem que a dor mata? Quem não aceita o cuidado de Deus. Aí a dor mata, o independente, o insuficiente, o orgulhoso, porque não aceita. Sabe quando a gente faz birra, né? Tem uma linguagem na liderança que é interessante, né? O adulto, tem um adulto bebê, tem um adulto adolescente e tem um adulto, né? O adulto bebê, você pode ver que a criança, ela dá sinal do que ela quer, porque ela não consegue expressar. E isso se chama autoavaliação. Quando você começa a avaliar de fato o seu comportamento. O adolescente, o adulto adolescente, quando acontece uma situação e ele não consegue resolver, ele faz birra. Ele começa a fazer birra, é bizarro. E isso traz a consciência de como ele não deve ser. Tem muito adulto adolescente. Deus fala, ele começa a fazer birra. Ele não aceita, ele não quer e bate o pé. Todo adulto adolescente birrento morre diante da dor, porque a dor faz parte do projeto de Deus, faz parte do processo do cuidar de Deus. Por isso que a gente tem que saber. Tem gente que a gente não pode falar nada, né? Falou alguma coisa, pronto, sentiu todo ofendido. Não pode. Imagina como que Deus trata alguém assim, gente. Imagina, vai ficar aquele crente melindroso pro resto da vida. Não pode acontecer nada. A vida bate sem dó. Fica aquele crente o quê? Que não tem resistência. Aquele cristão que não tem força. Aquele cristão que não tem resiliência. E aquele cristão que perde todas as batalhas porque foge. Irmãos, toda vez que você fizer birra diante de Deus, mais provação Deus vai te tratar até você amadurecer. Fala comigo assim, misericórdia. Porque nós precisamos amadurecer. Amadurecer é o nosso caminho, é o nosso destino. Eu sempre falo, a gente tem que estar pronto para conversas difíceis. Eu sempre falo, a gente tem que estar maduro para receber os nãos. A gente tem que aprender a lidar com as crises. Todos nós passamos crise financeira, crise existencial, crise familiar, crise nas decisões, crise na mudança de ciclo. É natural. Todos nós passamos crise. Toda mudança gera crise. Você vai mudar de um emprego para o outro, vai gerar crise, vai ficar com medo, vai dar certo, não vai. Vai relacionar? Não sei, eu estou com medo, vai dar certo, não vai. Porque toda mudança gera uma crise. Só que a gente precisa ter maturidade. Essa palavra maturidade ainda precisa ser mais latente dentro de nós. Porque nem tudo vai ser como a gente quer. Nem tudo vai acontecer conforme a nossa expectativa. Mas tudo vai ser conforme a vontade de Deus. Querido, Jeremias fala, você foi formado de Deus. Você é uma criação de Deus. Então tudo vai dar certo na tua vida pela ótica de Deus. Fala comigo, amém. Até as decisões erradas Deus conserta. Fala comigo assim, até as minhas decisões erradas. Fala, mas fala, até as decisões erradas Deus cuida de mim. Ele vai lá e conserta e me coloca no caminho certo. Quem crê, diga aleluia. Oh, aleluia. Fala comigo assim, ainda bem que quebrou. E o adulto é a maturidade. Fechando os ciclos 3. É a autorresponsabilidade. Todo adulto precisa ser responsável. Responsável pela tua vida, responsável pelas suas decisões, responsável pelas suas atitudes. Fala comigo assim, autorresponsabilidade. Se você quer ser uma pessoa melhor, seja autorresponsável. Não culpa os outros porque que não aconteceu, não culpa os outros porque a coisa não aconteceu. Fala assim, eu errei, eu vou assumir. Mas irmãos, mas também não assume e fala assim, eu assumi porque eu sou autorresponsável. Toda pessoa autorresponsável, além de assumir, ela muda. A maior covardia é assumir e não mudar, ser a mesma coisa. Você não está sendo autorresponsável, você está sendo covarde. Porque toda pessoa autorresponsável, ela assume e muda. Toda pessoa covarde, ela assume em público, mas ela não muda nada. Ela é a mesma pessoa. E bate no peito, eu sou autorresponsável. A autorresponsabilidade não é assumir em público. A autorresponsabilidade é assumir e mudar. Fala comigo assim, assumir e mudar. Isso é autorresponsabilidade. Então nós temos que mudar o nosso entendimento. Quem crê, diga amém. Ainda bem que quebrou. Tem coisas que só quebrando que Deus vai reconstruir.
como o orgulho, a nossa autossuficiência, a nossa dependência de pessoas. Olha o Jeremias capítulo 18, fala do vaso nas mãos do olheiro. Eu não vou ler todo o texto, mas pode colocar. Olha o que interessante, Deus mostra a Jeremias numa visão, né, o lugar onde ele fazia os vasos. É um texto poderoso. E aí o vaso, ele vai e reconstrói. Vamos ler esse texto, vou pegar uma parte dele para você entender. Vem a palavra do Senhor que vem a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu, quebrou. Ele foi lá e reconstruiu. Querido, Deus vai reconstruir a tua vida. Deus não vai jogar o vaso fora, Ele vai fazer de novo. Quando a vida nos quebra, não é o fim das coisas, é o começo de algo muito melhor. Por isso que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Sabe uma palavra que eu tenho para você? Vem uma estação maravilhosa na tua vida, vem uma estação brilhante. Você vai florescer em nome de Jesus. Nós vamos florescer. Você vai florescer nas suas economias, nas suas finanças. Você vai florescer no seu ministério. Você vai florescer nos relacionamentos. Mas para que haja um florescer, precisa de uma maturidade. Precisa de maturidade. Fala comigo assim: maturidade. Porque toda pessoa que floresce, ela amadurece. Tem uma pessoa que me ligou e falou assim: pastor, que coisa mais brilhante que o senhor está vivendo. Eu falei: só misericórdia de Deus. Porque todo dia eu preciso amadurecer. Todo dia uma situação me pega. Todo dia. Quando eu acho que eu já vi de tudo, eu não vi nada. Eu tenho que aprender de novo. Querido, quando você perde a capacidade de aprender, você perde a capacidade de crescer. Toda pessoa que perde a capacidade de aprender, ela perde a capacidade de um crescimento. Porque tem coisas que você precisa aprender. O que você sabe te leva até um determinado momento, um determinado lugar. Para você chegar no novo nível da sua vida, você precisa aprender. Se você não aprender, você não chega. Se você não aprender, você não vai chegar. Esses dias eu estava conversando com um discípulo, ele tem 40 e poucos anos, 45 acho. E ele sentou comigo para falar do relacionamento, ele tratando o relacionamento. E eu peguei e falei com ele, falei: cara, você tem que tratar sua mulher dessa maneira. Olha para essa ótica, por essa maneira, olha para essa visão. Aí ele foi lá e fez. E aí, na segunda-feira, ele mandou uma foto, falei: pastor, olha o milagre acontecendo. Eu falei: sabe por que mudou? Porque você teve a capacidade, primeiro a humildade de expor o coração, a capacidade de aprender e executar o que você aprendeu. Irmãos, não adianta nada você vir ao culto, você ler a palavra de Deus, se você não colocar em prática tudo que você aprende. Todo ser humano que perde a capacidade de aprender, ele perde a capacidade de subir para um novo nível da vida dele. Fala para os irmãos: todo dia a sua missão é aprender uma coisa nova. Todo dia você tem que aprender alguma coisa nova. Todo dia você tem que colocar na sua cabeça: eu preciso aprender algo novo. O que você vai aprender de novo amanhã? Você não pode saber as mesmas coisas. Você não pode saber os mesmos assuntos. Você precisa aprender uma coisa nova em Deus, uma coisa nova na sua liderança, uma coisa nova no seu trabalho, uma coisa nova no seu casamento, uma coisa nova para o seu filho, uma coisa nova em tudo que você faz. Só que a gente vai estagnando porque a rotina é muito insana. Só que a gente agora se tornou bom nas desculpas. Trabalho demais e eu faço muita coisa. Querido, começa a priorizar o que é essencial para você, para depois amanhã não quebrar e você não conseguir restaurar. Quem está entendendo, diga amém. Ainda bem que Deus não desistiu de mim. Fala aleluia. Porque a maior verdade não é sobre o que você perdeu, é sobre quem você ainda é. Mesmo errando, mesmo caindo, mesmo falhando, Deus permaneceu com você. Irmãos, você entende que toda vez que existe uma queda, todo homem que entende a dependência de Deus, ele não volta para trás. Pelo contrário, ele dá graças a Deus e fala assim: Deus, eu sou miserável e sou dependente. Sansão só entendeu isso depois da perda, porque até então ele era orgulhoso e autossuficiente.
Sansão não precisava de ninguém, Sansão não precisava das pessoas. Sansão vencia tudo sozinho. Ele falou: eu faço tudo sozinho. E tem muita gente com o espírito de Sansão. Não depende de ninguém, não preciso de ninguém, faço tudo do meu jeito. Sabe quando Sansão entendeu que era dependente de Deus? Quando a presença do Espírito Santo se retirou dele, quando ele já não tinha mais a casa de Deus, e aí ele foi preso e perdeu tudo. Mesmo assim, Deus não desistiu de Sansão. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Todas as vezes que você entende que você é autossuficiente, orgulhoso, que você faz tudo sozinho, se prepare, Deus vai quebrar você. Deus resiste os orgulhosos. A gente hoje está na casa de Deus. Hoje eu estava pensando, né? A gente quando está na casa de Deus, as coisas vão indo bem ou vão indo mal. Mesmo assim a gente está aí, Deus cuida da gente. Deus prepara o ambiente, Deus nos usa, permite fazer parte do ministério, permite cantar, permite fazer qualquer outra coisa. A gente tem um sentimento como se Deus estivesse nos usando. Mas a graça é, Deus está nos protegendo. E a gente acha que a gente consegue viver sem. Sabe quando você vai sentir falta disso? Quando você não fizer mais parte e você entendeu que te motivava, que movia você, não era o que você fazia, mas era a presença de Deus que estava sobre a tua vida. E aí quando você perde, você vai ver que a sua vida nunca teve sentido. Eu não sei se você já encontrou com uma pessoa que já viveu na casa de Deus, serviu na casa de Deus, né, ministrava, pregava, vivia na casa de Deus, e aí terminou a vida, já não vive mais, já não anda mais. Qual é o lamento delas? Eu não deveria ter saído, porque depois que sai é difícil voltar. Irmãos, a melhor fase da tua vida, a melhor fase do mundo, é a pior fase que você vive na igreja. Vou te explicar melhor. Às vezes está difícil para você aqui dentro. Está difícil para você. Você acha que está difícil, mas ainda você está vivendo a melhor fase aqui dentro. Lá fora está uma ruína danada. Lá fora está uma crise danada e ninguém sabe para onde ir. Aqui dentro você sabe aonde correr. Elevo meus olhos para os montes e me pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não vai me desamparar. Para ele está péssimo, para você ainda está maravilhoso. E a sua melhor fase, você está voando, e eles estão reclamando na mediocridade. Sabe por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque o paralelo daqui é o tempo todo para lá. Você olha e fala assim: nossa, parece que eles estão mais felizes. Irmãos, feliz é quem tem a presença de Deus. Feliz é quem anda com Deus. Quem crê, diga amém. Lamentações 3:22, eu estou caminhando para o fim. 3:22, olha que texto glorioso, maravilhoso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm. Renova-se a cada manhã, grande é a tua. Todos os dias você vive a fidelidade de Deus. Todo dia, olha que coisa poderosa, querido. Todo dia Deus manifesta a fidelidade dele na tua vida. Você ainda está de pé, não é porque você é forte, é porque Deus é fiel. Você não está de pé porque você é soberano, é porque Deus é fiel. Chega um tempo na nossa vida que você vai olhar para trás e vai dizer: ainda bem que não aconteceu, ainda bem que acabou, ainda bem que Deus me guardou, ainda bem que eu vi a mão de Deus sobre a minha vida. Queridos, às vezes você não gosta do ainda bem. Às vezes agora para você o ainda bem parece ser doloroso. Mas você vai olhar para trás um dia e vai ver: foi a mão de Deus que me livrou. Foi a mão de Deus. Ainda bem que aquela baleia comeu Jonas, né? Senão ele seria morto, afogado. Ainda bem. Ele foi parar na barriga da baleia. Imagina se ele caísse no mar, ia morrer afogado. Deus foi tão bom que a baleia comeu ele, deixou ele lá dentro. Ainda bem. Ainda bem que teve a mão de Deus. Quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar com você. A minha oração é que você aprenda a entender o cuidado de Deus com a tua vida. Aprenda a entender que a perda é um livramento,
que o atraso foi um alinhamento de Deus, que você não é uma rejeição, é a proteção de Deus. Ainda bem que o Senhor assumiu o controle da minha vida. Ainda bem que a mão de Deus está sobre a minha vida. Ainda bem. Fala, Deus, obrigado. Obrigado, porque o Senhor sempre cuida de mim. O Senhor sempre cuida de mim. O Senhor sempre me protege. O Senhor sempre olha para mim com zelo. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Porque o Senhor tem cuidado de mim. Obrigado. Pai, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. Tem muitas pessoas que precisam do consolo. Vem aqui nessa noite porque precisa do teu consolo. Que o Senhor console ele nesses dias. Pai, às vezes aquele diagnóstico é para unir a família, para que haja o perdão e a graça. Tudo coopera para o teu bem. O Senhor não se desampara, o Senhor não nos deixa. O Senhor ainda cuida de nós. Ainda bem que o Senhor está no controle das nossas vidas. Por isso eu quero abençoar o teu povo, eu quero abençoar os teus filhos, eu quero abençoar, eu quero abençoar, eu quero abençoar, eu quero abençoar. Ora, chacataralabassure, cantaralabassiri, de cantalabá. Cheira cataralabás. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Declare isso, querido. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Levanta sua mão e declare: Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Fala: Deus, cuida de mim, Senhor, cuida de mim, cuida de mim, cuida das minhas decisões, cuida do meu coração, cuida da minha mente, Senhor, mesmo quando ainda que não aconteça conforme eu quero obedecer aos teus princípios, eu quero confiar em Ti, confiar no Teu controle, confiar na Tua fidelidade, porque hoje aprendi que todos os dias a Tua fidelidade se manifesta na minha vida.
Senhor, mesmo que eu não entenda, eu quero aprender a confiar no Senhor, que é poderoso. Pai, eu quero abençoar os teus filhos, que o Senhor continue marcando cada coração, cada vida, trazendo graça, trazendo cuidado, protegendo. Senhor, muitas das vezes nós não sabemos cuidar de nós mesmos. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da tua intervenção, nós precisamos da tua mão. Que as pedras de tropeço, que as circunstâncias que aconteçam possam revelar o teu cuidado na nossa vida. Hoje eu mudo o sentimento de raiva, de tristeza, de murmuração por gratidão, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Mesmo que no momento de dor, essa palavra pode parecer muito dolorida, mas eu quero entender que o Senhor está cuidando de mim. Eu quero aceitar o teu cuidado, o teu controle, a tua direção. E eu sei que o Senhor vai me levar para o centro da tua vontade. O querer é seu, a vontade é sua. O Senhor é o centro da minha vida. O Senhor é o motivo da minha existência. Fortaleça a minha fé, fortaleça a minha fé. Desperta a minha dependência de ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem crê, diga um amém. Aplauda o nosso Deus.